Olá, olá, meu nome é Thiago Rocha, eu estou aqui para conversar com vocês sobre o projeto Dinorá de Carvalho, 130 anos, e contar de como ele parte da partitura e chega a esse momento, que é o momento deste workshop. Né? Especificamente, eu quero falar com vocês de como que a gente tentou tratar como uma organicidade o visual e a visualidade desse projeto, né? Partindo da partitura e passando pelos materiais gráficos, web, as redes sociais e, e tudo mais. Como a gente tentou trabalhar com um princípio multiplicador. Então vamos lá. Esse projeto ele foi contemplado pelo PROAC de 2024 na categoria gravação de álbum. E a missão número 1 dele foi a gravação de um álbum duplo, sendo um deles o álbum de piano e o segundo um álbum com a obra coral da Dinorá de Carvalho. E a gente começa se perguntando como é que um projeto musical se transforma em memória. Muitos dos projetos de música têm uma finalidade de tratar de algo, de um momento, né? de algo que tem uma característica evanescente, como uma apresentação, e embora haja muitos incentivos para que tudo seja gravado, difundido e fique, né? Isso ainda assim não é uma garantia de que esse projeto está se transformando em uma memória, né? E o nosso projeto teve essa característica de tentar o tempo inteiro fazer com que, por exemplo, mesmo o Instagram, que tem a característica de passar pelos nossos olhos junto com tantas outras coisas que surgem na rede social, a gente tentou tratar o Instagram não como uma rede social de algo que aparece e desaparece, mas sim como algo que fique, que permaneça. Né? Antes de surgir o nosso projeto, a história da Dinorá ganha força na Unicamp, especificamente no CIDIC-CDMC. As partituras da Dinorá foram para o CIDIC-CDMC através de doações e pesquisas, compilações, e lá se começou se começaram as edições, né? Sob a chefia e tutoria do professor Dr. Tadeu Tafarello e estudantes do Unicamp de graduação e pós-graduação. Dentre esses estudantes, no caso de mestrado, estava o Vitor Alves, que acabaria virando o diretor musical desse projeto. Né? Ainda na Unicamp, o projeto de Dinorá de Carvalho incipiente, vira o Festival de Dinorá de Carvalho, que foi um momento em que se apresentaram músicas de Dinorá de Carvalho cujas partituras ainda estão manuscritas, seriam transformadas em edição, em partituras editadas. É nesse momento em que as partituras vão passar do registro manuscrito para o editado, que a Presto, que é a minha casa editorial, entra em colaboração com a Unicamp através de um projeto patrocinado pela FAPESP. Nesse projeto da Unicamp, da FAPESP, a Presto foi contratada para criar um guia que desse um corpo, né? Essa palavra que a gente essa palavra organicidade, né? Que ela é mais difícil de explicar do que de observar, né? Que é tentar dar aparência de orgânico para aquilo que é inorgânico. Né? E nesse projeto da Unicamp FAPESP, muitos editores diferentes trabalhariam sobre os manuscritos da Dinorá. E como garantir que essas edições tivessem um aspecto de identidade. É daí que entra o guia que a Presto foi contratada para elaborar. Não só haveriam diferentes estudantes, mas também mais de um software de edição de partitura seria usado. Né? Foi usado Sibelius, Finale e semelhantes. Né? Esses softwares têm fontes fontes, como eu diria, como se fosse uma Times New Roman, só que a própria fonte do software de partitura é uma fonte, então ela já dá, do mesmo jeito, se você editar um texto numa Helvética ou numa Saban, o visual é diferente, os softwares de partituras também tem isso. E
Então, era necessário que se colocasse parâmetros para que essas edições, feitas em softwares diferentes, por pessoas diferentes, ainda assim fossem reconhecidas como de uma mesma coleção, essa coleção do CDIC CDMC. E um dos aspectos fundamentais para quando você vai fazer uma partitura, que é digamos, é uma ferramenta para o tocar, né, para o cantar, é a legibilidade. Essa legibilidade teria que ser garantida por diversas abordagens, né? Uma delas é o estabelecimento de uma escala de corpos, né? Quando a gente entra num programa como o Word ou o Google Docs, você tem lá a fonte tamanho 12. 12 é o que seria o corpo da partitura, que é medido em pontos, né? Assim como na música existem escalas, né, como a escala diatônica ou a escala cromática, a escala diatônica, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, a escala cromática é aquela que acrescenta os sustenidos e bemóis no meio, né, que é a escala de 12 notas, né, e a diatônica de 7. Na tipografia também existe uma escala. Quando você abre um programa desses de editar texto, você vê lá, por exemplo, corpo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, etc. Aquilo é o que seria o equivalente à escala diatônica da música, né? Se correr os dedos nas teclas brancas do piano, essa escala diatônica, né? Por exemplo. Né? E um dos princípios foi estabelecer quais graus seriam usados dessa escala, né, para que houvesse uma distinção efetiva e inequívoca, né, entre graus adjacentes. Né. Isso está demonstrado nessa tela que a gente está vendo pelas palavras que estão em cinza. As palavras que estão em cinza são aquelas que não seriam utilizadas como corpos nessas partituras. E uma das obras que a Presto vai editar e usar como modelo para que os estudantes prosseguissem e perseguissem suas edições é essa obra de Norá de Carvalho chamada Noite de São Paulo. Com a Noite de São Paulo foram feitos diversos estudos de das relações entre o tamanho das pautas e o tamanho das margens, como que o acúmulo dessas pautas em algo que se chama de sistema, né? Por exemplo, num quarteto de cordas, as 4 pautas de cada um dos instrumentos, violino 1, violino 2, viola e violoncelo, formam um sistema, né? Então, como esse sistema e o acúmulo de sistemas numa página criaria o que se chama de mancha de texto ou bloco de texto, né? Que o que seria num livro, quando você vê a página, né? Você vê o todo de texto, que ele é o bloco ou mancha de texto, né? Também foi estudado na Noite de São Paulo a relação das pautas com os textos, né? Então, se você tem uma pauta que ocupa um espaço X e um texto que ocupa esse mesmo espaço X, eles estão dizendo que eles estão numa relação de 1 para 1. Se, por exemplo, o título for equivalente a 150% do tamanho de uma pauta, ele está na relação de 1,5 para 1. Então, todas essas relações foram estudadas, estabelecidas com o guia, que culmina nessa edição, e essa edição vai servir de uma espécie de gabarito. Porém, nessa coleção existem partituras de diversos tipos, né? Piano e voz, coro, conjuntos instrumentais diferentes. E então esse guia não poderia ser simplesmente um template, né, um arquivo modelo que você pegasse e copiasse indefinidamente, né? Então esse guia que a Presto fez teria que ter a capacidade de conduzir diferentes mentes, né, em diferentes contextos musicais, instrumentais, vocais, a resultados que guardassem essa identidade. Daí que, quando a gente vai falar de uma coleção, a importância de como isso vai ser lido, e também de como ele vai ser preservado
como coleção, para não se perder como um conjunto de partituras avulsas, né? Que é o que mais ou menos já havia, né? Da Dinorah, com não exatamente dessas músicas que foram editadas no CD CDMC, mas outras partituras dela que já haviam sido editadas em épocas diferentes, editoras diferentes, pessoas diferentes. Essas edições, elas são colocadas juntas, elas formariam uma coxa de retalho. Isso em si não é um mal absoluto, mas ele passa a ter o problema de que situações semelhantes são resolvidas com critérios diferentes. Isso para a leitura de música é uma coisa difícil, problemática, porque tudo que é igual você quer que seja explicado em termos de partitura de maneira igual. E o que é diferente, é diferente. Isso se perde, ou tende a se perder com edições que não são guiadas por esses princípios unificadores, né? O que se chamaria de uma edição integral, né? Uma edição integral, ela tem essa característica. As mesmas situações recebem os mesmos critérios. De outro modo, ela é uma arbitrariedade, não se pode chamar de uma edição integral só porque ela faz parte se ela está reunida forçosamente no conjunto, né? A integralização de uma coleção se dá pela integralização dos seus aspectos musicais, musicológicos e visuais. Na Noite de São Paulo, essa é uma peça que ela trouxe uma vantagem, um desafio em relação à sua normatização, por ela ter uma série de informações que não sempre estão em todas as músicas, como ela tem um número de movimento, ela tem um letrista, tem uma dedicatória, e isso foi um dos motivos dela ter sido usada. É difícil é um pouco difícil de dizer, mas é fácil de perceber quando uma partitura está feita com esses princípios multiplicadores. No caso, o princípio multiplicador na Noite de São Paulo foi a pauta. Então, por exemplo, se a distância entre uma pauta e outra tem a mesma dimensão que uma pauta, o que se diz é que o entre pautas, ou a distância entre as pautas, está numa relação com a pauta de 1 para 1. Isso traz o que é o equivalente ao ritmo, né? Se, por exemplo, da pauta para entrepauta, a relação é 1 para 1, é como se estivesse batendo, a pauta entre pauta está batendo com a mesma batida. Se, por exemplo, a distância da pauta de uma pauta para a pauta adjacente são 2 pautas, é como se fosse a pauta sendo 1, o entrepauta sendo 2. Então, e a distância da pauta foi a dimensão da pauta, a altura da pauta, que foi usada também para definir, por exemplo, a margem lateral, as margens laterais, né, as margens superior e inferior, e os próprios tamanhos, né, dos textos, né. Isso é o que traz um aspecto de harmônico, né, harmônico no sentido de que essas dimensões estão, entre aspas, ressoando com uma mesma série harmônica, digamos assim, né? Isso é muito diferente de, por exemplo, se você faz uma margem de tamanho 1 e a outra de 1, qualquer coisa, né? E esse vírgula qualquer coisa seria o equivalente a uma desafinação. É como se entre a nota Dó e o Dó sustenido se estivesse usando algum intervalo intermediário não medido, e isso dá o efeito. Essa desafinação também existe em termos visuais, né? O ponto de partida da coleção foram os manuscritos da Dinorah. Também se utilizou, às vezes como referência, outras edições, né? O manuscrito da Dinorah, ele é bastante legível em muitos casos, porém incompleto em outros. Isso trouxe a necessidade de intervenções musicológicas, né, que, capitaneadas pelo professor Dr. Tadeu Taffarello, foram sendo incorporadas nas edições. Tem algumas delas que às vezes faltava um trecho, ou faltava um trecho maior, ou tinha alguma coisa ilegível, né? Tudo isso demandou estudos que levaram a se conseguir essa completude, né? Seria o equivalente em um quadro em que um determinado pedaço ali aquilo foi corroído pelo tempo, né? Se perdeu num transporte, alguma coisa.
se danificou, e isso é preenchido. Existe a pessoa que é especialista em fazer esse restauro artístico, mas não autoral. Autoral sendo redundante de si próprio, mas autoral do autor original, né? Uma frase confusa, mas mais verdadeira, né? A partitura, ela é compreendida pela pressa, da minha própria experiência como editor de partitura, como uma forma do pensar, né? Porque todas as decisões, ou a ausência de decisões, negligência de decisões, elas ganham esse corpo que é a partitura. Mesmo que uma partitura esteja sendo lida em tela, ainda assim é um corpo virtual. E como nesse exemplo que a gente está vendo, essa partitura ela é um espelho, né? As duas laterais dela tem quer dizer, esse spread, né? Ou lâmina ou espelho, a esquerda e a direita ela tem uma relação de grande similaridade. E, por exemplo, neste caso, o que está em azul é o espaço que a encadernação ocupa. Então, se você simplesmente ignora que existe o espaço de encadernação, a distância que se tem da margem, das margens centrais, né, ou seja, as margens de direção lombada, elas vão ser prejudicadas, né? Fazer ou não fazer isso é uma escolha. Então, tudo que a gente pensa na Presto e durante esse projeto foi para essas edições servirem não somente ao projeto, mas sobreviverem como legado. Todas essas questões deveriam ser pensadas para o uso futuro, não para o uso de um caso, por exemplo, se um editor fosse ser quem próprio executaria, gravaria, interpretaria aquela música, e ele estaria confortável com uma determinada escolha editorial, mas aquela escolha não seria ideal para usos futuros, ele teria que abdicar da escolha própria e se colocar na situação de não, isso para o melhor uso dessa partitura é de outro modo, então fazer de outro modo. Lembrando que a coleção não foi feita dentro do projeto de Norá de Carvalho 130 anos. Essa coleção foi feita e está sendo feita na Unicamp. A Presto entra, como disse, no estabelecimento do guia, que vira uma série de templates, né? E principalmente esse guia é principalmente um método de como lidar com as questões editoriais dentro dessa coleção. Não é um guia absoluto que vai servir em qualquer circunstância, embora as partes abstratas dele sim, né? Quando a gente vai editar uma partitura, a decisão fundamental é qual que é a fonte, ou seja, qual que é o material de base que vai gerar essa edição. E isso se chama de fonte, né? Fonte não no sentido que a gente usa de typeface, né? A gente não está falando de uma Times New Roman, a gente está falando de qualquer manuscrito ou qualquer edição. Isso porque muitas vezes existem edições diferentes existem manuscritos diferentes para uma mesma música ou edições diferentes, e que muitas vezes essas fontes elas têm incongruências entre si. Então essa definição de fonte primária ela norteia a sequência do trabalho, né? E existem diferentes tipos de edição, né? Uma edição que vai conservar quais foram as interferências, quais foram as dúvidas. Essa é uma edição crítica que traz um aparato crítico, ou seja, esse aparato é onde se registra essas interferências, dúvidas e inclusive aberturas que a edição deixa, né? A própria Noite de São Paulo, especificamente a abertura dela, foi estudada ali nota por nota nesse artigo do Tadeu Taffarello, publicado na revista da Ampom. O editor de partituras ou de texto, ele está o tempo inteiro organizando a leitura. Não se está simplesmente organizando informação, ele está organizando a leitura. Do mesmo modo que o que o fotógrafo faz, o bom fotógrafo faz, é conduzir a visão. Essa é uma grande diferença. Se vê uma foto, sei lá, que a gente bata amadoramente, ou de um fotógrafo, assim, um simples retrato de uma caneca na mesa, né?
ou um retrato de face inteira, você vê os grandes fotógrafos, eles ainda assim, mesmo numa coisa que parece estanque, existe uma condução do olhar, seja através do contraste de luz e sombra, de mais textura para menos textura, contraste de densidade de cor, né? Tudo isso conduz o olhar numa fotografia. E na partitura, isso é feito basicamente não só numa partitura, mas um livro ou qualquer outra ocupação do espaço em branco, papel ou tela, da relação entre preenchido e não preenchido, né? Esse preenchido, no caso de partitura, é sempre preto, ressalvado as partituras contemporâneas que usam cor, né? No guia e nessa coleção, para que as coisas estivessem sempre em locais, em regiões estratégicas, né, se estabeleceu o que se chama de grid, né, grelha, ou que é basicamente o quadricular do papel. Né? Quando a gente quadricula o espaço em branco, o que se está estabelecendo são graus de hierarquia. Né? Ou seja, onde tem as linhas, as informações devem acontecer mais do que no espaço em branco. Essa é a diferença de escrever num caderno pautado, quadriculado, e escrever num papel em branco. Né? As partituras dessa coleção foram tratadas como pertencente a um papel com esses ângulos retos e linhas todas, né? E não com papel em branco. Né? Isso faz com que, se a margem, ou ela vai ocupar uma dessas que se chamaria de gomo, né? 2 ou 3, exceção, claro, em casos em que precisa se ocupar frações do gomo por motivos excepcionais. Né? Mas, como regra, as informações ocupariam e ocuparam, sobretudo, os pontos estratégicos, que são essas linhas. Né? E dentro do espaço visual, as seções mais fortes são são os terços digamos, horizontais e verticais do espaço. Esses terços, eles mais ou menos equivalem ao que seria a série de Fibonacci, né? E é provado por observações, experimentos, que na intersecção das linhas desses terços é onde se mais presta atenção, sobretudo de cima para baixo, né, da esquerda para a direita, né? E a gente enxerga sobretudo de cima para baixo porque o ser humano vive mais do que tudo olhando para outros humanos, né? A gente olha para os olhos, né? Por isso que se olha de cima para baixo. E isso é um pouco diferente, seria um pouco diferente a questão de direita e esquerda em povos que escrevem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, como nós no Brasil ou no Ocidente. Mas ainda assim, a relação de cima para baixo como predominante é muito forte. Mesmo, por exemplo, idiomas que escrevem na vertical, ainda assim, é vertical de cima para baixo, não de baixo para cima. A edição, como eu disse momentos atrás, ela deve sempre mirar o futuro. O futuro no sentido de que ela tem que continuar sendo válida, viável e boa, independente de quem esteja usando ou produzindo no presente. E isso é garantido ou é tentado se respeitando tanto esses aspectos visuais de harmonia, de hierarquia, como a própria leitura do manuscrito e como esse manuscrito tem que ser respeitado na edição. Aqui a gente ainda estávamos no estágio embrionário da coleção, né? E estávamos ainda fazendo partituras protótipos, né? Por isso que tem aqui um nome fictício de compositor, né? Se alguém quiser adotar esse nome fictício como pseudônimo, tá liberado. E a gente vai ver como que essas partituras, elas mesmo sendo instrumentações diferentes, como por exemplo aqui um protótipo preparado para um instrumento de uma pauta só, no caso uma flauta, ou o piano que é um sistema composto de 2 pautas, né? Como se vai se mantendo se percebe que existem diferenças, mas essas diferenças
elas são muito menores e desconsideráveis comparadas com as semelhanças, né? E no caso aqui, por exemplo, as margens se mantêm, e isso é perceptível. Mesmo que se não se observe isso imediatamente, isso é percebido como algo harmônico, assim como quando se entra em um espaço cuja decoração e a arquitetura foi toda pensada para ser orgânica, ser confortável, ser harmônica, né? Você entra nesse local, você percebe que talvez você não saiba quais são as proporções que estão sendo usadas, e não precisa saber, mas você sabe que quando tá arrumado, desarrumado, quando tem harmonia ou quando tem bagunça. E o termo aqui desse slide é falar que a boa edição torna a música acessível. Acessível no sentido de que essa partitura ela permite ela permite e convida a entrada e a leitura do músico, ou do leitor, ou do estudioso, ou do curioso que se interesse por ela, né? A partitura é um convite nesse sentido de que se você olha para ela e ela já tem algo hostil, né? Ou a pessoa vai ler por obrigação ou ela não vai ler. Na maior parte das vezes não se lê, exceto por obrigação, se não tiver uma série de coisas que convidem a leitura. Mesma coisa de um livro, de uma revista, de um panfleto, ou qualquer tipo de material, né? Que esteja bem pensado, ele está bem pensado para ele ser acessível a quem quer que queira olhar para ele, né? Dentro dos estudos que foram feitos para desenvolvimento dessa coleção, se partiu do guia de identidade visual do CDIC-CDMC, que antecede o mundo das partituras. É um guia que tenta trazer essa organicidade para os pôsteres de concerto, para os programas de concerto, para tudo que acontece nessa instituição, né? E esse manual, esse guia, ele tem um princípio interessante. Ele parte de um módulo quadrado de 6 blocos, né? Ou seja, você tem 6 quadrados na horizontal, 6 quadrados na horizontal. Eu fiz a invertida, né? Na horizontal e na vertical. E a partir da omissão de algum desses quadrados, se começa a criar essas padronagens que poderia dizer que parecem labirintos, ou algo até tem uma força meio de tribal. E aí o primeiro modelo que foi feito, ainda com esse compositor fictício, foi este aqui azul, o primeiro de todos, né? E uma coisa que é recomendado para quem quer que esteja tentando chegar em um visual para uma partitura, ou para diversas, ou para um projeto, é não confiar na primeira ideia, mesmo ela tendo essa força psicanalítica de ser a melhor, né? E explorar, ir para longe, e mesmo que você volte para de onde você partiu, vai voltar com a segurança de que era lá mesmo, né? E assim a gente fez, né? Tentamos diversas combinações, né, de cores, de versões branco e preto, entrando cor, aumentando a padronagem, por exemplo, nesses visuais aqui, esses que seria aqui as imagens 8 e 9, o título o título desaparece, então não foi uma boa ideia, mas ele serviu para experimentar grandes contrastes, né? Depois partimos para aqui, estava tudo na diagonal, né? Depois a gente parte para as versões que essa padronagem está ocupando a vertical. Ainda assim, está terrível de ler. E a gente falou, não, então não funciona na vertical, tem que ser na diagonal. Por que na diagonal? Porque você cria 2 eixos, né? O fundo está na diagonal e os textos estão na horizontal, já que é diferente de quando está tudo na horizontal, que existe uma clara e infeliz concorrência, né? E fomos observando, né, quanto de contraste teria que haver. Por exemplo, nessa roxa, está muito mais fácil de ler. Por quê? Porque no fundo dela tem menos contraste onde está se lendo o título, né? E
continuamos na diagonal, experimentamos cores, contrastes maiores e menores, e volta para a ideia de branco e preto. Fala, bom, e se simplesmente uma coisa não for branco e preto, o próprio título, né? Aí fui vendo que o azul em cima do cinza e preto não foi bom. Uma maneira boa de testar isso, legibilidade, se não se tem certeza, é converter tudo para branco e preto e ver qual que é a distância de cinza entre os cinzas, né? E cada tipo de impressão ou tela permite ou demanda uma distância mínima entre cinzas, né? Na minha experiência, qualquer distância menor do que 15% tende a ser percebida como erro. Se quer ter certeza, faz distância de 20% entre os pretos, né? Entre os cinzas. Então, por exemplo, se o cinza mais claro que você está usando é o 5% ou 5%, o próximo é 25%. Isso garante legibilidade e boa impressão, né? E pegar do começo, como fomos passando, e chegamos à conclusão de que o azul era a cor que funcionaria bem para impressões coloridas nessa coleção, né? E aí fomos experimentando azul com azul, branco, cor contrastante, duas cores. E falou, pô, quer saber? Não é nada disso. E chegou-se a conclusão é o próprio início, né? A primeira delas acabou se concluindo que era a melhor. Porém, muitos desses materiais vão ser impressos e foram impressos em impressoras branco e preto, impressora monocolor. Daí que a própria Noite de São Paulo adota aproximadamente o visual que se concluiu e mais vai para o mundo do branco e preto. E então se chegou à opção de que usaríamos esse visual com cores, mas sempre uma cor só, ou branco e preto, assim estaria. E assim ficou. Em termos de edição, sempre falando de edição de qualquer tipo, né, de um site, de partitura ou de qualquer tipo de edição, ou seja, quando alguém vai interferir visualmente em termos de conteúdo, se diz que a clareza é uma qualidade intelectual não do editor, não é uma expressão, o editor é o intelectual, que na maior parte das vezes não é, né? O editor é um artesão, um operário que deve fazer seu trabalho desaparecer, ele só é percebido como existente quando as coisas estão erradas, né? Então até o Robert Bringhurst, que é o meu ídolo pessoal e de quem eu parti para escrever esse guia, ele diz, né, que a função do editor é desaparecer. Então, se ele o editor só viria aparecer por um conjunto da obra, de preferência póstumamente, né? Não é para existir como alguém relevante à obra, são os intérpretes. O editor só aparece, só é lembrado quando ele não cumpriu o seu desígnio, que é se devotar a servir a obra, né? Então, você diz que a qualidade, a clareza é uma qualidade intelectual, é no sentido de que ela advém de reflexões críticas, né? E não de um simples se jogar no mundo de se confrontar com os bytes da tela ou com o mundo das ferramentas manuais, como lápis e borracha, né? Na Presto mesmo, qualquer edição, considerável parte do tempo é dedicada a uma preparação, né? Ou seja, ao estudo original. A gente diz que você só pode abrir o software depois que você sabe, potencialmente sabe da obra, como um intérprete, né? Como um regente tem que saber, como um bom instrumentista, né? Porque, também como o Bringhurst diz, a edição é uma espécie de interpretação. Ele diz que o editor está para o texto, assim como o intérprete está para a partitura, né? Voltando aqui à Noite de São Paulo, né? Veremos como o resultado, como o trabalho que começa na grade, né? Ou seja, a partitura, sinônimo de grade é partitura, ou partitura do maestro, ou a grade do maestro, ou seja, essa partitura que contém o todo daquela instrumentação, né? Então se diz que uma partitura é composta de partes, né? As partes, por exemplo, numa música que tem, por exemplo, uma partitura de orquestra de cordas, ela tem 5 partes. A parte do violino 1, violino 2, viola, violoncelo, contrabaixo. Numa orquestra sinfônica, você vai ter N partes, 30, 50, né? Por exemplo, nessa daqui a gente vai vendo
na Noite de São Paulo que ela tem ela não somente tem partes instrumentais diferentes, mas ela tem uma organização capitular, ou seja, ela tem capítulos, né? Que vemos escritos aqui, né? A Overture e outras que recebem nome, né? Na edição, isso tem que ser consagrado no que o músico vai ler. O músico já sabe que a música chama Noite de São Paulo, né? Daí que existe essa hierarquia, que essa partitura tem uma capa, né? Então é por isso que o título está menor do que o subtítulo, porque ela já vai ser lida, essa capa que a gente viu aqui, né? Então, quem quer que pegue essa partitura sabe que ela se chama Noite de São Paulo. A segunda coisa mais importante é saber em que trecho da Noite de São Paulo está, seja a abertura, esse número 2. E seguindo olha só, aqui eu acabei pulando do 2 para o 4, 3, teve uma pequena bagunça, mas não muda a compreensão, que quer ver as partes dessa música, as partes não, as seções, né, os capítulos dela, né? E aqui temos partes instrumentais, por exemplo, o fagote, o violoncelo. E dá para ver que mesmo quando o cabeçalho exige soluções espaciais diferentes, se mantém uma organicidade, né? E é isso que confere a edição a certeza de que tudo que precisa ser lido fora do tempo de música vai ser lido fora do tempo de música, e o que é lido no tempo de música vai ser lido no tempo de música. Um breve recapitular. A abertura, ela passou, Rosas, Flores da Alvorada, Scott, Quadrilha, Bamboleio, Senhor, Vem Ver a Noite e Você Não Quer. Quando a gente está falando de legibilidade, de capacidade de permitir que a leitura seja feita, né? São escolhas que são feitas, né? Eu disse no início que os corpos da tipografia equivalem àquela sequência que se vê tipicamente em programas como Word, elas aproximadamente se equivalem ao que seria, elas são ditas como a escala diatônica das notas, a escala diatônica dos corpos, né? E aqui a gente vê claramente, né, essa pequena árvore, né, que se olhar bem aqui até tem um quê da Torre Francesa, né? Quando se elimina alguns graus adjacentes, né, a gente vê isto, sendo que o ponto aproximadamente central é o de máxima legibilidade, né? E aqui, nessas escolhas que são feitas, né, elas precisam levar em consideração quais são os tipos de informações. Aqui pequenininho, tá, é o número de compasso. Ela está pequena aqui na exibição de tela, mas ela aparece um tamanho suficiente para quem está tocando a música. Lembrando que o número de compasso é uma informação que só se vai olhar quando existe alguma questão. O maestro diz, olha, pegue no compasso tal, então vai lá, volta para esse número de compasso, procura. Mas não é uma informação que é lida enquanto a música está acontecendo, né? Você vai ler nas pausas da música, digamos assim, nas pausas do ensaio, nas pausas do estudo, né? Essa escolha que parte desse todo e tira graus, digamos, do grau 1, tira os pares, né, aproximadamente isso, ele equivale às principais informações que tem uma partitura, o número de compasso, as letras, lyrics, né, que seja o texto que é cantado, nome de autor, o andamento, dinâmica, subtítulo, título e informação de capa. Isso não é uma regra, mas ela serve para quantidade mais que considerável do ofício do editor de partituras, né? É por isso que foi recomendado para o uso dessa coleção. Como dito atrás, o guia do qual o guia de partituras parte é esse guia de identidade visual do CIDIC, que tem essa coisa chamada o grid modular. Existem grids que não são modular. O grid que não é modular é aquele que a unidade é um retângulo, não um quadrado, né? E chegamos a coisas mais específicas do guia, né? O guia, como eu disse, ele é um guia sobre partituras, né? E a principal
o principal objetivo do guia foi, recapitulando, que pessoas diferentes, até usando software diferente, em contextos musicais diferentes, piano, orquestra, coro, o que seja, chegasse a resultados com identidade e organicidade. Né? Um dos aspectos principais é ensinar, transmitir a importância de quando as informações são lidas, né? O que é lido no tempo da música, o que não é lido no tempo da música, o que é lido como estudo, o que é lido que já não é mais um estudo, que durante o estudo se para de ler, né? Se para de ler, tem coisas que o músico para de ler depois que ele estuda, né? Mas tem coisas que ele não pode deixar de ler. Isso foi uma contribuição que eu considero importante para esse estudo da edição, né, que sempre se diz muito das classes de informação como se ignorando que elas são lidas em tempos diferentes por pessoas diferentes. Por exemplo, numa partitura, numa parte de oboé, que aquela parte de oboé, ela não é uma informação importante o tempo inteiro, ela é uma informação importante para o arquivista recolher essa partitura de ensaio, guardar, para o oboísta saber que aquela partitura é dele, mas não é algo que deva ser lido o tempo inteiro. Né? Então, é saber quem vai ler a partitura e quando foi, talvez, a contribuição mais relevante que a Presto trouxe para esse trabalho. Né? E tudo isso que orientou o mundo das partituras viria e deveria esperadamente foi trazido para o projeto de Norá de Carvalho 130 anos, quando vai se tratar de todos os materiais gráficos e impressos ou digitais que o projeto trataria. Essa frase clássica, né, que o design é uma forma de organização, no sentido de que essas escolhas levam a fazer com que as coisas, seja texto, seja combinação de textos gráficos e fotos gráficos, fotos e texto, só texto e partitura, elas sejam percebidas de maneira diferente. Aqui, ó, vocês veem o mesmo poema com a distância entre uma linha e outra linha, chamado de entrelinha. Então, aqui a gente está vendo algo como, se eu não chegar nada, é 1 para 1, aqui já está entrelinha 0 e aqui 3, né? 3 ou 4, agora realmente não lembro, mas é algo assim. Quando o entrelinha está 0, as linhas deixam de ser percebidas como unidades horizontais e passam a ser percebidas como blocos, né, como manchas. Isso destrói a legibilidade. O mesmo acontece quando se enxerga demais a distância entre uma linha e outra. Quando se enxerga demais uma distância entre uma linha e outra, perde-se aquilo que aquela coisa que o olho faz, que é fazer esse contorno, né, do fim de uma linha para o início da outra. A gente passa a perceber o espaço em branco. Quando se percebe o espaço em branco durante a leitura, entre as linhas, isso é um problema. Isso dá uma clara diferença entre uma entrelinha bom para leitura, uma entrelinha ruim, porque as linhas se desgarram umas das outras e se tornam unidades e não algo interdependente, elas viram independentes. E aqui, quando a interdependência passa para o mundo da dependência total, né? Ou seja, que já não existe mais as linhas não são entendidas mais como individualidades, é só um todo e é um todo que não é lido. O projeto, então, lida com diversos materiais. Esses materiais são as partituras, os programas dos concertos, cartazes, a rede social número 1 do projeto, que foi o Instagram, um site e um acervo de YouTube, né? Como você queira falar, que vai ter as gravações, esse próprio workshop, outros workshops. Então, são materiais de naturezas muito distintas. E eles não poderiam se perder como materiais desgarrados, né? Justamente, se o projeto, se a Presto começa se insere nesse mundo da Norá de Carvalho, escrevendo um guia para trazer organicidade e para trazer integralidade para uma coleção de partituras, quando isso vai se trabalhar em diversos materiais, né? Isso que se espera, que se desejou para as partituras deveria acontecer. Isso que eu vou tentar demonstrar que aconteceu. Aqui temos os programas. Um exemplo de programa de um dos concertos. Né?
A tipografia utilizada nos programas é a mesma da partitura, no caso é a fonte Futura, e quando necessitou-se de uma fonte do tipo serifada, se usou a Saban. No mundo das telas, a gente preferiu não usar a fonte serifada pela capacidade que a fonte sem serifa tem de melhor se distinguir em ambientes de baixa resolução. E, embora que no caso seja um programa impresso, a escolha foi, bom, já que teremos que lidar com o mundo das telas, então é um mundo menos capaz de detalhes do que o impresso, então esse mundo mais fraco vai ser o guia, né? Vai ser a referência. O início da visualidade começa com o desenvolvimento de um logotipo, e se a Dinorar, em que a gente se refere como DDC, né, acabou assim, já que os arquivos se refere a ela como DDC, então isso foi o mote, né? E aproveitando que essas três letras, né, preenchidas, né, no caso duas, né, o D e o C, elas acabam virando uma espécie de espelho, né, e que tem uma curvatura ali que parece representação de um formato de onda, né. Isso foi usado tanto na vertical, na horizontal, no retrógrado. Então vocês vão perceber que permeia todos os materiais, né? Assim como nas partituras se buscou elementos de grande contraste, né? Quando a gente vê para trás aqui, ó, cadê a minha partitura, por exemplo? A gente está vendo grandes contrastes. Esses grandes contrastes eles foram buscados também nos materiais gráficos, por exemplo, no programa. E aqui a gente vê também outra característica que começa nas partituras, um uso generoso de espaço em branco para valorizar o espaço preenchido. Então, esse é o programa de um dos concertos. Esses são alguns dos cartazes que foram feitos para o programa. Nele a gente vê o elemento logotipo sendo tratado como motivo, né, no horizontal, na vertical, e também as coisas dos grandes contrastes, do branco com preto, do preenchido com não preenchido, e do que está no primeiro plano, que é o texto, quando está no plano de fundo, que são esses grafismos, né? E uma coisa que não existiu nas partituras, que é o uso da cor, aqui nos cartazes existe. As cores que foram usadas são aquelas prerrogadas, as prerrogativas do próprio Manual de Identidade da Unicamp, do CIDIC-CDMC. E adotamos também uma ideia de gradiente para poder ter uma transição mais sutil, né? Ou seja, o gradiente é quando você está indo do branco para preto, ao invés de fazer branco total, preto total, você faz gradações do quase branco, que vai se transformando em quase preto, até que o quase preto até se transforma em preto. Esse é o gradiente, né? Então, temos aqui os cartazes, né? Os materiais visuais do projeto foram todos feitos pensando no Instagram. Então, tudo foi feito para a proporção de feed, né, que é o 4:5, e o story, que é 9:16. Então, prossigamos. Aqui temos alguns dos banners que foram feitos, né? E vai se observando que quando se passa de um tipo de material para o outro, que eles claramente pertencem a uma mesma ideia, e não importando se foram feitos ou não foram feitos pela mesma pessoa, né? A ideia é sempre transcender o autor, né? Porque o editor não está para aparecer, ele está para desaparecer. Outro elemento importante que o projeto trouxe foi transformar uma foto bastante famosa da Dinorar, uma foto meiga, daquela apoiando o rosto sobre a mão, em uma, não vou dizer uma caricatura, mas uma ilustração. A escolha desta foto especificamente para gerar essa ilustração vem do fato de que a Dinorar, como compositora, ela foi uma rebelde em seu tempo, muito tempo em que mulheres supostamente não deveriam compor, né? Sempre se falou muito mais da Dinorar como uma educadora, uma pianista, do que como uma compositora. E então a gente encontra mais fotos dela de uma idade mais avançada e sempre em roupas assim muito pudoradas do que, por exemplo, nessa imagem, né? E a gente resolveu escolher ela porque acreditamos que a atitude dela em relação à própria carreira, né, a própria existência dela como musicista no tempo que ela viveu, foi uma coisa de ultraje, né, de
de uma revolta não silenciosa, porque ela tocava, ela compunha, ela regia, mas uma atitude de contravenção, né? E daí que se adotou isso aqui, que tem até uma coisa um pouco meio... algumas pessoas viram e falam, nossa, vocês têm um quê meio de... parece até cartaz de livro do Nelson Rodrigues, né? Eu tomei isso como um elogio. Aqui temos algumas das postagens do Instagram que seguiram esses 5 modelos, né? Essas cores, novamente, partem do Manual de Identidade CDIC CDMC e tem claramente o uso do logotipo no horizontal, vertical, no sentido direto, no sentido retrógrado. E falaremos do Instagram mais adiante, mas se escolheu 5 modelos porque o Instagram foi todo pensado para representar 5 fases, 5 características da existência musical da General de Carvalho. Aqui vemos o site. E eu gostaria de voltar e partir da partitura para voltar para o site e ver como que a proposta de similaridade, de integralidade, de identidade, acredito que foi lograda, né? O site também foi feito com typeface, né? A tipografia futura, e respeita isso de espaços, bastante espaços vazados, né? Contrastes, né? Tudo isso não é simplesmente uma escolha pessoal por gosto, né? Uma característica desse projeto, como de todos os projetos que são apoiados pelos órgãos estatais, esses projetos têm que ser acessíveis. Então, não poderíamos usar um visual que fosse, embora bonito ou do gosto, ele fosse um entrave para que ele distanciasse as pessoas do projeto, né? Ao contrário, todas as escolhas têm que ser para atrair leitura, atrair interesse. Afinal, um projeto de fomentar, uma lei de fomento, ele é pago por todas as pessoas, no caso do Estado, né? Sendo um projeto estadual. Então, resumindo, até aqui, a gente parte das partituras, temos os programas, os cartazes, os banners, os postagens no Instagram, o site, e chegamos aqui num resumo, estrategicamente escolhido as mesmas cores, para mostrar como que esse caminho, o início e o ponto de chegada, né? Quando a mão do maestro baixa e quando sobe. Então, acredito, espero não estar iludido, mas eu vejo que se manteve esse sentido, né? Então, isso é bastante interessante como legado desse projeto, na minha opinião, porque muitas vezes a parte visual é tratada como desconectada do conteúdo musical, né? Muitas vezes porque o designer não é músico, o músico não é designer, que é o mais comum, né? Que não é problema que seja assim, mas só passa a ser problema quando esses universos eles não conversam, quando você vê muitas vezes livros de música, livros de partitura em que são 2 registros que não se tocam, né? Eles não viram um todo, eles não viram algo uno. E aqui, né, a recapitulação, já colocando, aqui a gente temos o caminho, né, desses 6 estágios, aqui está o estágio inicial e final. Lembrando que a partitura não tem cor, e se tivesse, seria essas, né? O Instagram do projeto foi tratado como memorial, no sentido de que se esse projeto deve permanecer, tudo dele deveria ter importância para além do momento exato que estivesse acontecendo, né? Ou o momento aproximado que estivesse acontecendo. É o caso da rede social, que a gente vê um post, no dia seguinte esse post não aparece mais, aquilo perdeu importância porque ele está concorrendo com as coisas do dia, né? Então, o projeto não foi tratado assim. As postagens, elas não falavam de urgências, né? Com exceção dos cartazes, que não exatamente eram urgências, mas eram anúncios, né? As postagens estão sempre tratando da permanência. Então, e elas seguiram um padrão de repetir como texto
o que se lê, aqui a tela talvez seja pequena, não dá para ler, mas sempre as telas número 2 replicam o que está como texto, né? Isso tanto para facilitar mecanismos de busca como o Google e afins, acho que ninguém usa outro, né? Mas para que mecanismos de buscas os mecanismos de buscas mais leem textos do que leem imagens, né? Com inteligência artificial essa distância entre a capacidade de mecanismos de buscas ler imagens e ler texto está diminuindo e provavelmente vai desaparecer, mas até lá e também porque quando o que se mostra no Instagram de alguém é a imagem, não é o texto, né? O texto a pessoa tem que entrar para ler, por isso que isso está replicado, né? Então o padrão era um anúncio, o próprio texto, a terceira página, que é o crédito dos órgãos que financiaram e apoiaram o projeto, né? O Instagram, ele parte dessa ideia de publicações 130 para honrar os 130 anos da própria Dinorah, né? 130 anos de nascimento, e ele nasce como diz, no momento que falou que a clareza é uma realização intelectual, né? Então a gente acreditou que isso deveria nascer como texto. Então cada uma das postagens elas começam como texto, que vai ser lido, vai ser relido, vai ser revisado, vai ser criticado, foi criticado inteiramente o projeto, antes de ir para uma rede social, né? Então o ponto de partida e de chegada do Instagram, da rede social número 1 do projeto Dinorah de Carvalho, 130 anos, foi o texto, a palavra. Também, uma das realizações do projeto é um YouTube. Por que se escolheu o YouTube? Porque é onde mais se escuta música e onde se pode ver as pessoas tocando, não necessariamente só ouvindo, e outros conteúdos audiovisuais poderiam ir, né? Assim como as gravações dos discos, dos álbuns, seguiram essa lógica do repertório pianístico ser dividido entre fase inicial, moderna e experimental, e a obra vocal ser os corais a capela e o Salmo 20, né, que é conhecido como O Bom Pastor, né? O YouTube também está organizado dessa maneira. E aqui a gente vê esses cartazes específicos, né, para anúncio do canal de áudio e vídeo do projeto, né? Se volta para o Instagram, por exemplo, a gente vê a semelhança do visual e de proposta, né? Usando de fundo a ilustração, esse olhar aí penetrante da compositora estrategicamente, né, as cores que foram sendo priorizadas no projeto foi o verde e amarelo para exaltar a Dinorah como uma brasileira, né? Independente se a música dela teria elementos do que seria o folclore brasileiro ou não, em alguns momentos teve, outros não, a ideia é de que a Dinorah é uma brasileira, a história dela tem que ser contada como uma história do Brasil, né? Particularmente no meu caso como pai atualmente uma bebê de 2 anos e quase 2 anos e meio, né? Foi algo que eu disse no primeiro recital, né, no primeiro concerto, que a história da Dinorah tem que ser contada por 2 motivos. Por ela ser uma grande musicista, ser uma grande compositora, mas também por ela ser mulher, por ela ter sido uma mulher que fez o que uma considerável e infeliz parte da sociedade considerava que não deveria ser uma atribuição, uma realização de mulheres, né? Eu quero que minha filha cresça sabendo que temos heroínas, né, no Brasil, né, e que estiveram entre nós até muito pouco tempo. Então, mesmo que a Dinorah não fosse a grande compositora que pela sua importância como mulher na história brasileira, na história da música, a história dela deveria ser contada, mas a história dela tem que ser contada não só por isso, né, que não é só, né, mas por esse aspecto, por ela ser realmente de fato uma grande compositora. E aqui vemos o YouTube, um recorte, né? Também se usou a ilustração, essa imagem que é chamada de cover, né, do canal, também segue a ideia do gradiente, de cor, de tipografia. E quem entra no canal vê que os próprios vídeos também
estão feitos com todo esse visual que foi definido, que começa lá no guia de partituras e chega até o último vídeo do YouTube, né? Como eu disse, o foco número 1 do projeto foi a gravação de um álbum duplo. E aqui a gente vê o que seria o Digipack, né? Esse álbum ele vem abraçado por 3 faces, né? E a primeira face delas é isso. A gente vai ver a ilustração que foi adotada como o mote visual do projeto, a assinatura da própria Dinorah e os órgãos que permitiram que tudo isso acontecesse, né? Dentro desse Digipack a gente tem o próprio encarte, que aqui a gente vai ver, ele traz todo o mundo de tipografia, cores e gradiente e o uso do logotipo que permeou e atravessou o projeto inteiro e vai além, né? Isso vai ficar, assim, o que viemos a fazer de Dinorah vai seguir isso, né? Outras pessoas que estão fazendo coisas de Dinorah, a gente felizmente viu usando essa ilustração, e assim, isso não é para nós, isso é um legado que é para ficar para a sociedade mesmo, né? Aqui vemos encarte lá, por exemplo, aqui tem o DDC usado como motivo, né? E trazendo a coisa de representação de onda. O gradiente que foi usado nos cartazes, aqui ele é explodido para virar textura, né? Já não se vê mais o DDC, mas ele está ali presente como um espectro, né? Se a gente volta para cá, olha lá, aqui tem claramente, vai para o CD, ele está ali, né? E, então vamos lá, esse é o Digipack, o encarte. E eu acho que uma coisa que gostaríamos que ficasse tanto desse workshop, que basicamente é sobre como como uma ideia de partitura pode e deve guiar e nortear todo um projeto, quando esse projeto é de música, dizer que está só começando. Ele não necessariamente ele vai continuaria comigo, ou vai continuar comigo, ou com o Vitor Alves, ou com a Aline Rosa, com o Tadeu Tafarello, com todas as pessoas que estiverem envolvidas nesse projeto, mas ele continua porque a Dinorah está entrando, né, cara? Ela entrou no diálogo artístico, né? Ela tem que se tornar cultura no sentido de haver um cultivo da obra dela e da sua história, né? E se isso acontecer, o projeto venceu, né? Se o alcance do projeto foi ele próprio, ele vale somente como uma realização finita, né? E o objetivo é que percamos o controle sobre isso, né? Diz, quando por acaso via a ilustração sendo usada em outro projeto, não outro projeto de fomento, mas uma outra situação, considera aquilo uma vitória, né? E então o legado é esse, um legado duplo, que a obra de Dinorah aconteça, seja ouvida, seja tocada, seja estudada, e no caso que gostaríamos de trazer, assim, a importância de que a visualidade de um projeto musical seja tratado como algo que deva respeitar o musical, e o musical esteja em diálogo com o que não é musical. Porque assim fazendo, tudo é musical e não é musical ao mesmo tempo, né? Tudo é uma coisa só. E é isso. Finalizando, eu gostaria de agradecer aqui todos que assistiram até aqui, pararam no meio, ou vão pegar do meio para adiante. Agradecer os órgãos de fomento, a família da Dinorah de Carvalho, que foi maravilhosa em apoiar o projeto o tempo todo, também as pessoas os prestadores de serviços, né, que foram incontáveis. Esse projeto lidou com literalmente milhares de pessoas, né, e como fornecedores, pessoas diretamente envolvidas, público, na internet, dezenas de milhares, de se tornar centenas de milhares. Então isso é só o começo, né, e sobretudo o projeto, apesar de eu ser proponente, o projeto não é meu. Então, como alguém que participou, eu gostaria de dedicar isso
tudo que eu fiz até aqui, a minha filha, a Isolda, né? Que a Isolda espero que um dia possa ver isso e saber da história de Norá e saber que ela deve sempre pensar que ela é dona da história dela, que as amarras sociais estão aí para serem desamarradas sem nenhum constrangimento e sem nenhum titubear. Então, minha filha, se um dia você estiver vendo esse vídeo, tudo isso daqui foi para você. Papai te ama.